Olha só, estamos abrindo esse bloco do nosso programa e é com muito prazer que eu recebo aqui a minha amiga Alexandra Figueiredo, né? A Alexandra que recentemente lançou um e-book, né? Seu Dinheiro no Mundo Digital, ou para quem preferir em inglês, Your Money in the Digital World, que fala evidentemente sobre criptomoedas. A Alexandra mergulhou nesse universo já há bastante tempo e é uma estudiosa do assunto, está sempre muito atualizada. E que fala basicamente, entre outras coisas, sobre a dolarização do capital. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Pedro. Um prazer estar aqui novamente no seu programa. Afinal de contas, muitos anos atrás nós falávamos de dicas de tecnologia web. Você sempre foi ligada com essa coisa da informática, do mundo digital, né? Sempre me fascinou. E na realidade, quando eu iniciei nesse processo, eu sempre busquei a evolução. O que 5 anos à frente eu estaria no mercado, que estaria em expansão. Foi quando eu estudei a 4ª Revolução Industrial, que é o que nós estamos entrando agora, que é a era da inteligência artificial, a era também do dinheiro, a forma de você fazer dinheiro. E eu comecei a me especializar no mercado de criptomoedas, alguns anos atrás. A Alexandra é formada em ciência da computação, fazia parte de uma empresa, a AWS Sites, que era quem desenvolvia sites para grandes empresas aqui, inclusive do programa, né? Naquele período a gente tinha ali uma participação periódica da Alexandra aqui no programa, dando dicas de tecnologia. E a gente sempre percebeu, eu particularmente sempre percebi, essa preocupação dela em se atualizar e procurar saber o que vai acontecer lá na frente, né? E eu acho que isso foi um dos principais ingredientes para que você dedicasse, né, nessa área da criptomoeda, né? Que no início era extremamente desacreditada, né, Alexandra? Totalmente. O Bitcoin ele existe há 17 anos. Uhum. Hoje está muito se falado, até porque nós temos... Desde 2008, 2009, nós né? temos Estados Unidos fazendo reservas de valor em relação ao Bitcoin. El Salvador já estava já alguns anos atrás, como em outros países. Só que as pessoas, o que acontecia? Antigamente, as informações que eram passadas para as pessoas, elas eram, posso dizer assim, que manipuladas. Por quê? Em relação às notícias, muitos se falavam-se, mas a parte mal, mas nunca se colocaram a parte boa. O que isso poderia proporcionar para as pessoas que estavam utilizando o Bitcoin? Tem muita gente que ainda tem essa impressão, e é até bacana a gente ter uma especialista aqui no assunto para desmistificar isso, né? Muito se falou que era uma espécie de uma pirâmide. Olha, quem comprou no começo, ganhou dinheiro pra caramba. Tem gente que ficou milionário em meses, né? Pra vocês terem uma ideia, lá no início, um Bitcoin tinha ali o valor de $13, né? Em pouco tempo ele passou para $1.000 em menos de um ano. E aí começou o mercado a fomentar isso. Olha, quem comprou lá atrás se deu bem, agora quem comprar vai pagar pelo lucro que o outro teve lá atrás, né? Que é o que acontece normalmente em sistema de pirâmide, né? Pirâmide é feito com qualquer coisa. Se faz com ouro, se faz com dinheiro, se faz com Bitcoin. Então, assim, o erro não é a cripto, o erro é quem está cometendo o golpe. Mas hoje já se mudou muito, né? Então, em relação ao mercado de criptomoedas, especialmente o Bitcoin, ele é a única criptomoeda descentralizada. As outras criptomoedas, que eu falo de altcoins, são qualquer outra criptomoeda que não seja o Bitcoin. Altcoins são as moedas alternativas, Alternativas, né? Exato. E aí eu quero que você já vá traduzindo para o telespectador, né? Quando você fala assim que o Bitcoin é a única moeda descentralizada, porque o que seria esse descentralizada? Ela não depende de uma empresa, ela não depende de uma pessoa para estar se multiplicando. Então, geralmente, quando a pessoa compra um Bitcoin, por exemplo, ela compra um Bitcoin, ele é gravado na blockchain, para falar a parte mais técnica. Que é uma espécie de um livro de registro. É um livro de registro, onde né? vários computadores ficam dizendo, por exemplo, Pedro foi lá e comprou, vou dar um exemplo, um Bitcoin. Então, o Pedro comprou o Bitcoin, é registrado em vários computadores que você tem esse Bitcoin. E quando você for vender, é a mesma coisa. Então, ele é imutável. Então, ele não depende em relação a ter uma empresa centralizada para ter o controle dele. E ele é escasso. Só existem 21 bilhões de Bitcoins. Ele é até anunciado periodicamente quando é que vai ser lançado um novo lote, quando vai ser lançado um novo lote, mas tem um prazo finito para isso, né? Ele não vai chegar a um número muito grande, diferente das casas da moeda que vão imprimindo papel, né? Exatamente. Então, por isso, é a mesma coisa que o ouro. Por isso que se fala que o Bitcoin ele é uma reserva de valor. E hoje os Estados Unidos estão fazendo exatamente isso, aumentando o seu número de Bitcoins como reserva de valor, porque é escasso. Você imagina só, a população, qual é a população do Brasil? Se todo mundo decidir comprar Bitcoin, não tem Bitcoin para todo mundo. Sim. E ele é a nível mundial. Então, quanto maior a demanda, a procura por ele, e ele não existe no mercado, maior a valorização dele. Atualmente, o último topo dele foi $108 mil. $108 mil, olha só. É mais uma das grandes vantagens desse mercado da criptomoeda, não tem valor mínimo, né, Alexandre? Isso que as pessoas elas ficam com receio. Mas já passou o tempo, eu posso ainda investir? O que você precisa entender é que quando você
entra no mercado de cripto, você vai potencializar, por isso que eu falo que é um mercado da criptomoedas, você vai ter uma potência de dolarização. Porque você usa a valorização de um ativo como o Bitcoin para valorizar o seu capital e você dolariza ele, sem necessidade de você estar passando para o reais. Imagina só você estar morando no Brasil, ou você que é empresário, ter o seu negócio, onde você vai ter o seu capital em criptomoedas, com uma supervalorização, e ainda está podendo fazer a dolarização com ele. Tese, eu estou enganado, Alexandre, a ideia principal me parece que o grande pulo do gato das criptomoedas é exatamente eliminar esse intermediário, banco, instituição financeira, que acabam tendo, claro, um valor ali para eles agregado. Olha só que interessante, o Bitcoin ele surgiu na realidade para ajudar exatamente, não é as pessoas que têm dinheiro, e sim as pessoas que não têm dinheiro, que era uma moeda de troca. Então as pessoas precisavam comprar comida e na época, muitos anos atrás, como é que fazia? Então foi criado ali o Bitcoin. Imagina se hoje, se uma pessoa, por exemplo, ela de repente não pode ter conta em banco, né? Ela não pode ter conta em banco, como que ela faz para valorizar o capital dela? Sim. Ela pode sim ter um Bitcoin, por exemplo, uma criptomoeda, onde ela tem a valorização sem necessariamente passar para o banco. Só que hoje os bancos já estão fazendo reservas, né? Também aqui no Brasil, de Bitcoin, tanto que já tem algumas plataformas bancárias que já oferecem isso para as pessoas. Mas não necessariamente ela precisa estar adquirindo isso no banco. Ela pode ter isso na própria carteira dela e fazer a sua gestão automática do seu capital. E a ideia da dolarização é essa mesmo, Alexandre? Me passe mais detalhes, porque no meu modo de entender, né, minha primeira impressão, uma impressão evidentemente superficial, é essa, né? Olha, a pessoa investiu em criptomoeda. Ela fala, agora eu quero tirar um pouquinho da criptomoeda. Aí ela dolariza. Ela passa para o SDT. Ela passa para o SDT. E isso, a gente sabe que para o empresário, tudo que mexe com o dólar, geralmente o aumento, mexe em tudo. Mercado, acaba tudo subindo. Então, quando você tem uma parte do teu percentual em criptomoedas e dolarizando, você está fazendo o quê? Você está preservando o seu patrimônio de perdas aí, conforme a inflação do nosso país. Interessante também para quem vai, para quem está aqui ou para quem vai para fora, né? Tanto faz, principalmente as pessoas elas almejam viajar. Aí fala, nossa, eu vou viajar lá o dólar 6 por 1. Então se você pega ali parte do seu capital e você começa a trabalhar com o mercado de cripto, obviamente pode ser em 1 ano, pode ser em 2, pode ser em 4. Eu sempre gosto de falar, a forma de você não ter erro, não errar, é pensar no longo prazo. Porque ao longo prazo, se você pega o gráfico dele, você vai ver que sempre tem a alta dele, é uma crescente do mercado. Então, se você ganha, um exemplo, 20% de valorização do seu ativo, quanto tempo você precisaria estar no banco para ganhar 20%? Você levaria ali 20, 30 anos. Mas você aconselha a pessoa a concentrar os investimentos dela todos em criptomoeda? Todos não, 100% não. Não. Eu digo sempre que ela tem que fazer um planejamento de risco. Você sempre vai estar iniciando com um pouco. Então, de repente, você vai iniciar com 10, 20, 30%. A partir do momento que a pessoa já tiver mais segurança, ela vai estar colocando talvez ali o capital dela em 50%, como agora a gente está no mercado de alta. Mas, obviamente, você não pode pegar 100%. Colocar no mercado volátil que você corre o risco. O mercado de cripto ele não é para o imediatista. Se você pensa num curto prazo, nem entra no mercado de criptomoedas. Vou colocar um capital para 5, 6 meses. Não pode pensar assim, tem que ser para, principalmente iniciantes, né? De médio a longo prazo. Então uma poupança, uma aposentadoria futura, tem gente que tem ali o filho, de vez pegar, colocar lá no banco 200, 500 reais, pega em cripto. Vai toda vez lá comprando aquela fraçãozinha de Bitcoin. Para acompanhar com essa riqueza de detalhes e com esse explorando o potencial de ganho ao máximo, não é tão simples não, precisa ter uma profissional. E aí uma outra coisa que eu queria que você falasse um pouquinho também, tem muito guru aparecendo aí, né? Olha, invista nessa criptomoeda porque ela vai subir 1000% em 10 dias. Isso. É complicado, não é difícil? Não faça nada disso. Aí a gente chama das meme coins, né? Eu falo meme coins. Tem as altcoins e as meme coins que não servem para nada. Ela só serve para aquela hora ali, o time high, fazer dinheiro para quem é especialista do mercado e sair fora. Mas nunca, não entre nessa de que você vai enriquecer. Você pode virar como foi o Bitcoin. Não existe essa possibilidade porque todo dia aparecem novos tokens, todo dia aparecem novas criptomoedas. Detalhe, você que está assistindo esse programa, e se está assistindo pelo YouTube, daqui a pouco vai começar a aparecer as publicidades porque você assistiu falando de um assunto de criptomoedas. Aí as publicidades vão aparecer para que você invista também em outro tipo de criptomoeda. Não caia nessa. Tem como procurar na internet boas fontes de indicação de novas criptomoedas que eventualmente podem ter uma rentabilidade significativa? Não, eu acho muito arriscado. Todas as criptomoedas é um termômetro, ela segue o Bitcoin. Então, se o Bitcoin ele sobe 5%, as outras, dependendo da criptomoeda, ela vai subir 10%, 15%. Só que quando o Bitcoin vira, ele desce 5%, 6%, as outras descem 20%, 30%, 40%, 50%, pode até ir 0%. Qual o procedimento? A pessoa
nunca investiu em criptomoeda. Qual o procedimento? Deixa eu passo a passo, beabá. Ela primeiro precisa escolher uma boa corretora. Eu Binance gosto muito da Binance, porque é a nível mundial a Binance. Você vai fazer seu cadastro, vai fazer um depósito muito simples lá em reais e você vai comprar o ativo. Agora, a forma de você transacionar, que eu falei que é simples, eu falei, vocês enviam um Pix, só que o Pix é uma cópia do formato de como é uma transação de criptomoeda. É igualzinho, se colocar o QR Code do Pix de como que foi gerado e o QR Code de como você faz o envio de uma criptomoeda para uma outra carteira é igual, só que quem veio primeiro? A criptomoeda já existe. A criptomoeda é mais antiga. Aí a pessoa vai pensar assim, puxa vida, eu vou contratar uma corretora. A Alexandra está mencionando aqui a Binance. Aí a Binance vai me tomar um tanto desse lucro, vai? Não, geralmente elas ganham nas taxas. Então, quando você faz uma conversão, uma transação, mas é muito baixa, pelo proporcional que você ganha. Centavos. Dependendo do valor, é centavos ou digital. Até porque quando você vai transformar em reais, a taxa é muito baixa. Às vezes é 1,50, não sei quanto que está agora, 1,50, 3. Coisa bem baixa mesmo. É bem baixa mesmo. Se o ativo ele te dá ali 40, 50, 200%, a taxa é irrelevante. Um dos caminhos é esse que você falou, contratar uma Binance, né? Abrir uma conta na Binance e aí, através da Binance, fazer suas operações dentro do mundo das criptomoedas. Mas você pode fazer isso de forma independente também, tem que ter um pouquinho mais de conhecimento. Sim. E a questão das ETFs ajudou muito também nisso, né? Queria que você explicasse para o público o que é ETF e por que ajudou. A ETF ela acaba facilitando, por exemplo, você que é um empresário, você não vai estar se especializando no mercado de cripto. Aí a grande corretora ela vai ligar para esses empresários e falar, eu tenho um pacote aqui de ETFs, tanto se você entrar já em alguns bancos aqui do Brasil, já existe isso, né? Você vai olhar lá nos investimentos, aí tem lá ETFs ligadas ali ao Bitcoin. Aí vai dar uma rentabilidade muito maior. No caso do banco, ele fala em rentabilidade. Eu não gosto de falar em rentabilidade no mercado de cripto porque não é rentabilidade, é valorização. Acaba facilitando as ETFs, aonde qualquer empresário, ele vai lá, eu quero comprar 1 milhão, como está acontecendo nos Estados Unidos, eu quero comprar 1 milhão de Bitcoins, a corretora, a empresa responsável por isso, ela vai lá e coloca aquele pacote já diretamente para o empresário. Sim. Facilita sem que ele entre lá, por exemplo, numa corretora, vai comprar o ativo e vai fazer essa conversão. Existem também algumas plataformas que, no caso que você precisa ter experiência para você poder estar adquirindo, eu sempre falo, para você saber se você está comprando exatamente uma criptomoeda, você precisa saber se você consegue sacar e enviar para uma outra pessoa. Porque muitas vezes você compra pacotes, falam que você está comprando ali uma criptomoeda, e a hora que você sacar, ela fala que você só vai poder converter para reais. Então você não tem uma criptomoeda. Essa é uma outra forma, entendeu? Puxa vida, eu comprei criptomoeda, investi, mas eu não tenho tempo nem paciência para ficar toda hora acompanhando, se subiu, se desceu, me informando. Quando o Bitcoin chegar a valor X, pode programar a compra. Se ele baixar tanto, eu quero comprar. Exato. Dá para fazer isso através das ETFs, dá para fazer isso individualmente, né? Ou aqui foge da entrevista já passa a ser consultoria. Não, seria bom. Só fala assim, você dá para fazer o jeito. Dá para fazer. Assim, o processo é muito simples. Quando eu ensino até para as pessoas fazerem isso, a gente usa o mecanismo do trade, né? Só que, obviamente, precisa de um certo conhecimento para estar fazendo isso. É isso que eu ia falar. E aí a pessoa fala, Pedro, mas como é que é isso? Isso, para que vocês possam saber e muito mais sobre esse universo da criptomoeda, Alexandra Figueiredo, que, aliás, assina o livro com a Alexandra Carrilho, né? O e-book. Estou colocando o endereço para que vocês possam acessar. Tem custo alguma coisa, Alexandra? Como é que é o processo? Ela tem um valor de acesso ali da plataforma, né? Que as pessoas elas podem acessar. E ali também não é só o e-book. Eu geralmente coloco alguns vídeos e vou colocando atualização de outras coisas que elas podem fazer com criptomoedas. Porque as pessoas falam, eu tenho criptomoeda, mas eu consigo utilizar fora do país? Como que eu faço isso? Eu, por ter vivido internacionalmente, eu ensino lá em vídeos como que você pode usar em qualquer lugar do mundo. A Alexandra morou nos Estados Unidos, né? Um ano e meio, depois Dubai, né? Agora Balneário Camboriú. Mais uma prova também de que quem trabalha, quem atua nessa área, né? Consegue fazer o seu trabalho de qualquer lugar do mundo, né? Foi um prazer falar com você aqui, Alexandra. O prazer é meu. Inclusive, na rádio, eu falo principalmente no mercado de cripto. Sim. E logo também vai ter o Minuto Cripto, na rádio onde eu vou estar sempre atualizando, então vocês sempre vão estar informados em relação ao mercado, porque é um mercado muito volátil. Eu acompanho a Alexandra, como eu disse, desde a época em que ela desenvolvia sites, né? E ela estava sempre sabendo o que ia acontecer. Olha, Pedro, as tendências indicam para que o site seja dessa forma e tal, e não é diferente nesse universo das criptomoedas. Parabéns pelo trabalho, viu, Alexandra? Obrigado, prazer te rever. E o programa vai fazer um intervalo, é rapidinho, são só 2 minutinhos e a gente volta, não sai daí.